Bem-vindos a mais um Papo Pedreira e hoje a gente vai falar sobre um tema super importante que é iluminação. Para isso eu convidei hoje a Daniela da Lumani, que é super experiente no assunto e eu quero que ela se apresente aqui pra gente. Dani, bem-vinda. Muito obrigada, Ju. Muito obrigada pelo convite, viu? Por nada. Prazer estar aqui com você. Conta um pouquinho pra gente da sua caminhada, da sua trajetória na iluminação e também conta um pouquinho quem que é a Dani. Tá joia. Bom, meu nome é Daniela, né? Sou proprietária da Lumani, que significa Projetos de Iluminação Humanizados, né? Comecei a trabalhar com iluminação na Otton de Carvalho, fui para lá através de um convite de um grande amigo. Não queria trabalhar com iluminação, porque formei em arquitetura e urbanismo, já trabalhava com isso há muitos anos. De repente, eu acabei caindo nessa história de iluminação sem querer e virou minha vida, né? Eu falo que virou uma cachaça, porque nunca mais saí dessa história de iluminação. É realmente muito interessante a questão do estudo de iluminação. A partir daí, comecei a atender muitos clientes, né? Na questão do ritmo de loja, você atende muitos clientes por dia. E foi muito bacana que todos eles me falavam de um fator biológico, um fator psicológico, um fator emocional, que eles escolhiam as cores de iluminação, as luminárias, de acordo com alguma coisa que eles tinham passado em alguma coisa muito boa, ou eles não queriam alguma luminária ou alguma iluminação com uma coisa ruim que eles lembravam. No passado eles tinham ojeriza daquela peça. Eu falei, gente, que coisa esquisita, né? Muito estranho. Comecei a analisar isso que eles falavam. E aí fui fazer um curso de pós-graduação, né, em Lighting Designer e Design de Interior, e aí lá eu consegui descobrir essa história que o comportamento das pessoas realmente é afetado pela iluminação, né, por várias situações da iluminação. E aí fiz minha pós-graduação inteira focada nessa história da iluminação centrada no ser humano. Recentemente, há uns 3, 4 anos atrás, eu fiz a neuroiluminação, mais uma pós-graduação em neuroiluminação, que aí, assim, se aprofunda demais nessa questão mesmo biológica, a questão dos hormônios, a questão da inclinação da luz, a questão do ciclo circadiano, que é muito além do que a gente imaginava, né? Que é simplesmente a mudança de temperatura correlata de cor da fonte luminosa. Uhum. É muito interessante. Bom, então, falando, eu já fui lá na frente. Uhum. Então, hoje em dia eu trabalho na Lumani, né, com projetos de iluminação humanizados, eu dou aula particular, eu dou aula para grupos, eu faço consultoria para arquitetos, para engenheiros e faço consultoria para o cliente final também. Então, a vida aí completamente imersa na iluminação, e iluminação a gente tem que estudar 24 horas por dia, porque muda o tempo inteiro. E é isso, Ju. Não, inclusive, eu fui sua aluna e sou sua cliente, né, Dani? Exatamente através disso que a gente se conheceu, né? Foi mesmo. E Dani, é tão interessante, né? Porque assim, quando eu fiz o curso com você, eu não fazia ideia. Quando a gente pensa em iluminação para interiores, a gente pensa assim, nossa, faz toda a diferença em criação de cenários, na criação da questão estética, mas a gente não faz ideia do quanto ela interfere realmente no nosso comportamento e o quantos desafios a gente enfrenta quando a gente está pensando em luz, né? Exato. Porque assim, a gente chega numa loja, hoje eu não sabia, nossa, quando a gente fez o curso, temperatura de cor, índice de reprodução de cor, o que é lumen, né? Nada disso, né? Então conta pra gente assim um pouquinho, porque assim tem várias coisas que eu quero comentar. Mas conta pra gente um pouquinho de quais assim os principais, digamos assim, desafios que a gente enfrenta num projeto inicial, porque iluminação tem de tudo quanto é tipo. É verdade. Mas vamos tentar pensar num projeto de interiores assim comercial. O que a gente enfrenta de desafio? Quando a gente está fazendo um projeto de iluminação. Vou até trocar a palavra desafio por pontos que a gente tem que dar atenção. Ótimo. Né? Uhum. Porque antigamente, iluminação era tirar do escuro, né? Qualquer coisa que te tirasse do escuro, fez o projeto. Tá tudo certo. Hoje em dia, a gente já pensa de uma forma quase que inversa. A gente vira para um projeto e fala, bom, iluminação residencial, comercial, você falou? Isso. Bom, comercial. Eu tenho que fazer o cliente entrar na loja. Isso. Correto? Primeira coisa. Segunda coisa, ele está no shopping, ele está numa rua, tem alguma coisa, proteção do sol de meio-dia, de 2 horas da tarde, ou entra esse sol na loja, porque faz aquele efeito caverna, porque o nosso olho se adapta aonde tem o maior nível de luminância.
Quando a gente vê o sol, ninguém vai ganhar do sol. O sol é o maior nível de luminância numa rua. Quando você olha para a loja, não dá a sensação, às vezes, que a loja está com a porta fechada? Está tudo apagado lá dentro? Você nem vê lá que a loja está falindo, que ninguém cuida da loja? Efeito caverna. Porque a gente tem que trazer uma quantidade maior de luz para próximo ali da parte interior da porta da loja, para a gente, em alguns momentos do dia, a gente conseguir brigar com o sol. Então as pessoas entendem que aquela loja ali, ela está aberta, pode entrar, ser bem-vindo. Uma situação, por exemplo, de iluminação mais longilínea, a pessoa tem a sensação de que ela está seguindo uma seta no início da loja. Depois, o que você quer mostrar na loja? Qual é o seu produto principal? Aí a gente começa a mexer com a hierarquização da luz. O que for principal para mim, eu vou colocar, vamos supor, 1000 lux. Lux é o quê? Sai uma quantidade de luz da fonte luminosa, mas ela é absorvida por uma série de coisas e ela é rebatida por outra série de volumes e texturas e cores e etc. O que chega no meu plano de trabalho, que pode ser uma vitrine, que pode ser uma manequim, que pode ser uma estante de roupas, é o que eu chamo de lux, correto? Então, vamos supor que eu preciso de iluminar melhor, isso aqui é o meu ponto focal, quero que todo mundo veja isso aqui. Vou iluminar ali com 1000 lux. Aí eu tenho um segundo ponto importante, aquela manequim ali. Aí eu coloco, por exemplo, 500 lux. Eu também quero que as pessoas tenham uma sensação boa sentada aqui, olhando esse tal negócio aqui, 300 lux. Bom, fiz uma hierarquização. O que meu olho vai entender subconscientemente? Primeiro eu olho ali, depois eu olho ali, depois eu olho aqui. O resto é iluminação geral bem mais baixa, para aquilo ali ter uma hierarquia dentro da loja. E aí o que eu faço? Eu crio uma personalidade da loja, eu crio uma experiência daquele cliente na loja, quando eu lembro do nome da loja, eu vou fazer a visualização mental daquela loja e vou lembrar, ali vende aquilo, aquilo e aquilo. É tudo a nível subconsciente. Segunda coisa, a gente tem que pensar em quem trabalha ali 24 horas, né? Não, 24 horas não, 8 horas por dia. Isso, mas quem fica lá a maior parte do tempo, né? A gente tem que lembrar que tem faxina, a gente tem que lembrar que pode ter uma festa para inaugurar, por exemplo, uma nova coleção. A gente tem que lembrar do funcionário que está ali 8 horas por dia. E aí a gente já entra com o ciclo circadiano, que é quando a gente pensa na questão, como o sol é para nós, no nosso corpo, biologicamente, como a gente conhece o sol lá fora, com a abóbada celeste livre ali para a gente estar vendo o céu. Ele tem inclinações diferentes, correto? Uma hora ele está aqui, outra hora ele está ali. Ele tem zonas do ano que são inverno, verão, né? Então, uma hora vai nascer aqui, hora ele vai nascer aqui, hora o pôr do sol vai ser um horário, hora o pôr do sol vai ser outro. A gente tem a questão de a temperatura de cor do sol, ela hora vai estar mais amarelada, hora vai estar alaranjada, hora vai estar extremamente branca e azulada, que é o pico de meio-dia. Tudo isso vai fazer o quê? E o direcionamento também. O direcionamento do sol, a inclinação que ele entra dentro dos nossos olhos, chega aqui no meu fundo de olho, e uma parte do meu fundo de olho tem determinadas células que, determinado horário do dia, com determinada temperatura de cor, que chega naquela inclinação X do meu olho, faz com que eu tenha mais atividade, mais atenção e foco, mais colaboratividade com os meus colegas. Olha para você ver, agora a gente está falando até na questão mesmo de trabalho, mais energia para trabalhar ali, e durante a noite eu vou dormir melhor, porque naquela parte do horário do dia eu recebi aquela luz certa naquele determinado olho, determinada parte do fundo do olho. Então olha para você ver, o ciclo circadiano vai muito além. O ciclo circadiano também, ele depende muito da questão de você dormir sem luz nenhuma, breu total, igual nossos ancestrais. Isso tudo vai fazer com que os nossos hormônios, cortisol e melatonina, sejam liberados no horário correto, né? Para que a gente tenha um dia produtivo, para que a gente tenha uma noite que faça a reposição de toda a nossa energia, e durante a noite a melatonina saindo no horário correto, que é mais ou menos entre 9 horas e 3 horas da manhã, e a gente tem que estar no sono profundo com breu total. Essa melatonina, ela traz com ela 13 outros elementos que são entre hormônios e substâncias neurais, esqueci o nome aqui agora, que elas vão estar repondo todo o nosso organismo de
novas células, retirada de açúcar, insulina, serotonina, triptofano, endorfina. E aí, se você tem uma boa noite de sono, se você dormiu antes das 9 horas ou às 3 horas da manhã você está dormindo um sono profundo, você vai ter toda uma reprogramação e vai acordar super bem. Caso contrário, você vai acordar como se um trator tivesse passado em cima de você. Isso explica muita coisa. Por isso a televisão no quarto e o celular antes de dormir, porque eles vão mostrar para o meu organismo que está meio-dia. Sim, porque a luz é aqui, é muito mais próxima do meio-dia. Exatamente, né? Uma luz muito intensa, muito próxima, né? Que vai pegar nessas células que estão ali no meu cérebro, no meu fundo de olho, e vai falar, olha querida, está meio-dia. Cortisol lá, à tona, e a melatonina, coitada, fica escondidinha lá, querendo um espaço para sair, e nada. Isso faz com que as crianças também que estudam durante o dia não consigam aprender a matéria, sabia? Tudo que se estuda durante o dia tem um hormônio que é como se fixasse no cérebro. A luz azul do celular e a televisão à noite faz com que esse hormônio fique 20% a menos liberado no organismo. Por isso, às vezes, as crianças têm dificuldade de aprendizado. E não é nada de aprendizado, o problema é o celular. E Dani, uma coisa que eu tô lembrando, que quando a gente fez o curso, eu te comentei, me irrita a luzinha vermelha do despertador, a luzinha de algum equipamento. Eu, particularmente, preciso tampar isso tudo. E é ótimo, né? Mas hoje em dia é tão comum a gente dormir cheio de estímulo, né? Cheio de luz. E tem a poluição luminosa do entorno da cidade. Então, exatamente. Você não consegue um breu total da sua janela. Você tem que fazer com um blackout mesmo, né? Exatamente. Você sabe que a luz vermelha e verde tem um estudo que elas têm muito menos influência do que a luz azul. Por isso coloca aquela camada de luz vermelha no celular. Ela tem uma influência muito menor no nosso organismo, mas ainda assim ela é uma influência. Mas sabe uma outra coisa também que você comentou que me chamou a atenção? É que quando você faz essa hierarquização, quando a gente tem um projeto de iluminação bem feito dentro de um ambiente, é muito claro, porque parece assim, que mesmo que algum elemento esteja no fundo da loja, mas se é aquele elemento que foi colocado no topo da hierarquia, parece que você vai quase que seduzida por aquela luz, né? Você percorre o caminho que... Eu fico brincando que a iluminação é um controle remoto, que você faz o cliente onde ele quer. Né? Às vezes, se você tem uma hierarquia tão grande no fundo da loja, você passa através da loja e nem percebe onde você passou. Exato. Você vai. E aí depois a pessoa te fala assim, você procura por um determinado produto, a pessoa fala assim, tá ali, gente, eu passei e nem vi. Várias vezes. Eu acabei de passar comigo isso um monte de vezes. E a gente não imagina que um dos fatores que pode estar interferindo nisso é a iluminação, né? Você sabe que eu fiz uma loja uma vez, que ela tinha um problema seríssimo com o sol. Ela estava numa situação tão de frente para o sol, que todas as horas do dia parecia que ela estava escura. Qualquer luz que fosse colocar naquela vitrine ia ser uma luz intensa, ia gastar muita energia e não ia adiantar nada. Sabe o que eu fiz? Pus a hierarquia, igual você falou, no fundo da loja. Porque lá no fundo da loja eu já tinha a parte escura para poder fazer uma hierarquização da parte lá de trás. Não precisei gastar muito com gasto energético, coloquei umas luminárias completamente comuns, mas como eu estava aqui eu não ia conseguir brigar com o sol, lá dentro, como já estava uma luz menor, eu consegui brigar, né? Então, ou seja, a vitrine da loja, a pessoa passava de carro, ela olhava o que a dona da loja queria, lá na parte do fundo da loja. Que é um outro desafio, fazer o cliente entrar na loja é um desafio. Então, se eu coloco lá no fundo e aquilo que você chama dele, então isso também é uma outra estratégia de marketing que a iluminação coopera. Marketing, falou tudo. A luz é uma estratégia de marketing quando a gente fala na questão comercial. Muito importante também, Ju, completar a sua pergunta, índice de reprodução de cor. Eu ia te falar isso agora. Né? E a gente está cada vez mais tecnológico nesse assunto, né? Quando eu comecei a trabalhar com iluminação, não tinha, a gente pegava aquelas lâmpadas fluorescentes, a gente ficava verde debaixo delas, né? Porque não tinha índice de reprodução de cor. O que é índice de reprodução de cor? Vamos pensar assim, o sol é a nossa referência, porque a gente acha que ele é o perfeito, tá? A nossa referência é o sol, e as lâmpadas vão fazendo as fontes luminosas e se comparando ali, olha, como é que eu estou de acordo com a perfeição do sol. Então ele ganha uma nota, 60, 70, 80, não é por cento, é só uma nota.
Então, a gente, quando eu comecei a trabalhar, foi um sucesso quando apareceu a tal da Super 80, porque era brilhou nota 80 comparado com 100 do Sol. E a lâmpada incandescente ganhava 90-100. Mas, na verdade, era porque a gente ficava coradinho ali, né, com a lâmpada incandescente e não ficava com a fluorescente. Mas hoje em dia a gente pensa completamente diferente, a gente pensa em espectro de luz. A lâmpada incandescente, ela tinha realmente um bom índice de produção de cor, mas ela colocava superioridade no vermelho, laranja e amarelo. Hoje em dia, quando a gente pensa em espectro de cor, que é o que a gente se baliza hoje em dia para a gente saber se uma lâmpada ou um LED é bom, ele tem que abrir um leque de todos os espectros de cor de forma quase que igualitária, né? Então, o que é espectro de cor? É como se a gente olhasse para o arco-íris, tem lá aquela divisão de 7 cores, na verdade tem muito mais, mas é que os olhos da gente não são capazes de ver o resto. Então, as fontes luminosas artificiais, que são na verdade elétricas, né? Elas estão ali à procura de abrir esse espectro de luz para que a gente tenha fidelidade de todas as cores. Né? Várias regras foram colocadas em cima disso. A questão da temperatura de cor correlata, se é mais amarelada, mais neutra, mais branca, também vai interferir um pouco, né? Mas estamos chegando de agora para um futuro onde a temperatura de cor está influenciando um pouco no índice de reprodução de cor. Porque os LEDs estão ficando tão espetaculares e tão com uma proposta futura de ficarem ainda mais, que mesmo com temperaturas de cor diferentes, você vai conseguir ter uma perfeição em violeta, azul, verde, amarelo, laranja e vermelho. Isso, eu ia te comentar isso porque eu lembro claramente da gente falando de questões de supermercado. Você vai chegar, por exemplo, no hortifruti, e aí você vai pegar uma maçã, no supermercado essa maçã tá linda, perfeita, vermelhinha, que você leva para casa e fala assim, meu Deus, que maravilha. Chega em casa, você fala, errei a maçã, troquei a maçã, ela tá cinza, né? E eu lembro da gente falando exatamente dessa questão do índice de reprodução de cor, que a iluminação, olha, mais uma vez, o projeto de iluminação adequado, cooperando na venda do produto, né? Porque na verdade o que acontece? Não tem nada de errado com a maçã, mas você está deixando ela mais atrativa, mais apetitosa, com uma cara melhor, porque a luz adequada está em cima dela. Só que essa parte da temperatura de cor achei sensacional, não sabia, porque eu lembro da gente conversando a respeito dessa relação entre temperatura de cor e índice de reprodução de cor. E aí, pegando esse gancho de temperatura de cor, uma coisa que você me ensinou também foi a questão do estímulo luminoso no olho em função da temperatura de cor. Que hoje em dia, eu acho que as pessoas já começam a entender que amarelo é para quarto, branco é para áreas de trabalho, mas existe não é só isso, né? Não é tão simplório assim. Não, então, cada caso é um caso. Exatamente. Eu queria que você contasse um pouquinho disso, dessa questão do como um projeto desequilibrado e uma transferência de um ambiente com uma diferença de pacote de luz e de temperatura de cor pode interferir no bem-estar do usuário, né? Usuário e comportamento também. Bom, vamos pensar aqui. Nossos ancestrais, eles tinham uma fogueira, correto? Para reunir em volta, para proteção. Então, aquela luz já é uma coisa inconsciente na nossa espécie de que aquilo é bom, que ele é amarelado. Segunda coisa, ciclo circadiano. Quando a gente, vamos esquecer da luz elétrica, vamos falar só da luz do sol. Quando a gente pensa no amanhecer, no entardecer, são as horas mais bucólicas do dia, são as horas mais tranquilas, até porque estamos ali começando com o cortisol e diminuindo a melatonina. Então ainda tem um pouquinho ali da melatonina. A questão da inclinação do sol ainda não chegou na determinada parte dos meus olhos que vai fazer com que o cortisol, que é o hormônio do estresse, o hormônio da atividade, né? Está sendo ativado, né? Então ainda a gente ainda está um pouco tranquilo ali naquele momento. Tudo isso subconscientemente está trazendo informações para a gente. Então quando a gente vai fazer uma casa para a gente, o que a gente quer? Tranquilidade. A gente quer descansar de um dia de trabalho. Então a gente vai realmente ficar muito mais confortável com uma luz amarelada, uma luz mais baixinha, não precisa ser uma luz muito intensa,
Porque, primeiro, vai me remeter à questão natural, somos seres naturais, e segundo, tem toda uma questão hormonal. O meu cérebro não entende cor, o meu cérebro entende espectro de luz. Então, se eu recebo um espectro de luz amarelado no meu olho, o meu cérebro entende, olha, gente, tá na hora de ficar um pouco mais relaxado, senta no sofá, descansa um pouco agora, vamos bater um papo com a família, né? E se eu recebo um estímulo de luz mais branca, mais azulada, que é o estímulo do meio-dia, entre 11 e 3 da tarde por aí, mas intenso mesmo, é o sol do meio-dia, é o cortisol que vai estar mandando na história. Então é hora de trabalhar, é hora de ficar esperto, de ficar atenta, de ficar concentrado para você honrar seu trabalho. Então, se você tem esse estímulo à noite, quando você chega em casa, você vai descansar? Não vai, né? Então você vai acabar, seu cérebro fica assim, bom, amanhã eu tenho que fazer isso, tá, eu tenho que ligar para outra pessoa, reunião 9, tá, Aí a criança falou alguma coisa com você, seu filho, você fala, tá, peraí, não, peraí, eu tenho que estudar esse negócio aqui para amanhã. Acabou, família. Ou seja, a luz interfere até na sua relação familiar. Estou exagerando, mas é verdade, né? Então, se a gente trabalha em casa, que tem um cantinho onde você trabalha, para que você tenha essa luz do trabalho. Uma luz que vai entrar em diagonal aqui no seu olho, uma luz mais branca ou neutra e uma luz mais intensa. Mas naquele cantinho. Agora, eu atendo clientes que odeiam a luz amarela com todas as forças. Porque tem a retina é mais amarelada de nascença, às vezes, e o filtro do nosso do olho é o cristalino, que está aqui essa lentezinha. E cada um tem um tipo de filtragem de luz azul. Quem filtra muito a luz azul e não chega muita luz azul dentro do seu olho, já tem a sensação de estar tudo meio sépia, meio amarelado. Se eu coloco uma luz amarela para ela, se sente claustrofóbica. E outra coisa, perde a noção de pequenos detalhes. Então tropeça toda hora, bate o braço na maçaneta, na quina do armário, porque perde a sensação de pequenos detalhes ali. Então, para essas pessoas, você tem realmente que, mesmo fazendo uma iluminação gostosa, você vai fazer pontual, com uma dimerização, com a luz mais baixa, mas tem que ser neutra. Não posso trabalhar com a amarela. Acima de 60 anos, as pessoas já começam a querer branca, que nem a neutra já não conta mais. Por causa da acuidade visual. Por causa da acuidade visual. E você tem que respeitar. Tá vendo que cada caso é um caso? Sim. Um exemplo que você me deu, no curso que você me deu, quando a gente fez o curso lá atrás, que foi aquela questão que você falou que tinha uma luminária que ficava na sua frente. Foi. E que você tinha uma irritação nos olhos. Na pele. Na pele, né? E que a gente às vezes não dá a devida importância porque a gente não imagina, né? A gente não vai ver nenhum problema no projeto até acontecer um problema. Exato. Né? E aí a gente sabe disso. Então aí depois isso fica como um problema oculto, às vezes você nem vai ver. Então, Dani, me conta, hoje em dia, como é que a gente faz para especificar peças de iluminação em um projeto? Como é que a gente elabora um projeto, né? Vamos entrar, então, continuando aquela sua primeira pergunta ali, a parte, um lugar comercial, né? O que eu teria que olhar nesse local? Índice de reprodução de cor. Eu não escolheria, vou usar essa luminária. Não. Eu pensaria de trás para frente. Qual é o índice de reprodução de cor que eu preciso naquele espaço? Qual é o tipo de cliente que eu vou receber? Ou que eu quero atrair? Qual é o tipo de produto que essa loja vende? Quanto tempo de permanência eu quero que o cliente fique ali? Né? Onde eu quero que ele vá? O que eu quero que ele faça? Qual a temperatura de cor correlata para a ambiência que eu quero criar? Porque ali eu vou criar um relacionamento subconsciente de experiência de vida que a pessoa vai passar ali naquele tempo. O que eu quero mostrar, qual é a base fundamental daquela loja, o que eu quero passar? Quero passar sustentabilidade? Eu quero ter, por exemplo, fontes de luz que sejam parecidas, porque hoje em dia tem muito, fontes de luz que reproduzem formatos de vegetação, entendeu? A preocupação com a sustentabilidade está gigante, então tem tecidos, tem questão de palhas, a questão da própria madeira já florestada. Eu quero passar esse vibe para a minha loja, para a minha experiência da pessoa estar dentro da minha loja. O que eu quero passar eu preciso de muita luz, eu preciso de pouca luz, eu preciso
de uma determinada quantidade maior de luz, para eu, por exemplo, preencher alguma ficha, algum produto meu, eu preciso de mais luz, mais intensidade luminosa, eu preciso de mais luminância, eu preciso de mais iluminância. Qual é a inclinação de luz que eu preciso para aquele objeto ser bem visualizado e não ter sombra ao redor? Onde vem a sombra? Eu também trabalho com sombra. A gente não faz projeto de iluminação só com a luz, a gente faz com a sombra. A gente precisa de ver a porcentagem de luz e de sombra que a gente tem, porque a gente cria contraste. E aí a gente mostra textura, volumetria, cor, brilho, etc. E a gente dá glamour para determinados objetos. Eu preciso desse contraste. Qual a porcentagem de sombra e luz que eu preciso para aquele objeto estar perfeito, maravilhoso, ser assim, eu preciso de mais. O que eu preciso, né? Quais são as possibilidades arquitetônicas? Eu tenho laje, eu tenho gesso, eu tenho forro de madeira. Onde eu vou colocar essa luz? Eu consigo colocar, por exemplo, um perfil linear, que hoje é a última moda. Eu consigo colocar embutido no piso, parede, teto? Ou como é que vai ser isso? Que tipo de perfil eu vou estar colocando naquela parede? Vai ser diferente do que eu vou estar colocando no gesso, que vai ser diferente do que eu vou estar colocando no piso, que vai ser completamente diferente do que eu vou estar colocando na fachada que recebe chuva, né? Então, que tipo de elemento que eu estou levando? Hoje temos a PM30, que a gente analisa um maior número de gama de cores, então a gente analisa a fidelidade daquele espectro de luz, saturação daquele espectro de luz. Se a gente tem uma boa afinidade ali com a luz vermelha, aquele LED que você está usando, tendo uma visualização mais perfeita no espectro vermelho, você tem as coisas muito mais vivas, né? A gente brinca até na história do morango e da maçã, né? Porque quando tem um espectro de luz vermelha mais acentuada naquela tecnologia, você quer comer a maçã naquela hora, de tão linda que ela fica, né? Então são essas as coisas. Outra coisa, quem é que vai utilizar aquele espaço? Uma pessoa de terceira idade? Eu preciso de muito mais luz, uma luz um pouco mais branca para uma pessoa de terceira idade. Por exemplo, eu tenho que prestar muita atenção hoje, porque tanto nas lâmpadas fluorescentes de antigamente, quanto nos alguns LEDs hoje, existe uma coisa que chama efeito flicker, que é como se fosse um cintilamento, um cintilar assim da lâmpada, que para algumas pessoas é perceptível, para outras não. E algumas pessoas são tão sensíveis que chega a ter uma dor de cabeça. O nervo óptico, ele fica toda hora movimentando para ele se adequar àquela cintilação. E aí dá uma dor de cabeça, dá uma dor aqui em volta dos olhos, chega a dar enjoo. Às vezes a pessoa está no escritório trabalhando, está sempre sentindo isso. É só trocar a lâmpada por uma lâmpada diferenciada que eu vou falar qual é. Outra coisa, pessoas com espectro autista, existem vários estudos hoje em dia, né, detectando que esse cintilar, esse efeito flicker de algumas fontes luminosas fazem com que eles se sintam extremamente mal. Eles chegam a gritar, eles ficam assim, tá piscando, ninguém vê nada piscando, mas eles têm uma sensibilidade absurda. Então, assim, já teve caso de eu contar isso para uma pessoa e a pessoa falar, meu filho faz isso, e ele tem espectro autista, e ela falou, vou mudar todas as luminárias da minha casa. Por quais luminárias? Hoje em dia existem fontes de luz que são integradas, ou seja, o driver delas, o conjuntinho delas, e tem as não integradas, o driver fica fora. Você coloca a luminária aqui, você pode colocar o driver até alguns metros de distância da luminária. Boas luminárias de boa qualidade têm um flicker muito menor quando elas são não integradas, ou seja, o driver separado da fonte. Tem um flicker muito menor, e ajuda essas pessoas demais. Então, por exemplo, eu adoro usar a luminária não integrada quando é um ambiente que eu não sei quem é que vai estar usando ali, porque numa loja todo mundo, né? Todo tipo de cliente vai entrar ali, de diferentes cidades, sensibilidades, etc. Né? A questão do efeito do ciclo circadiano é super importante ser visto também para o vendedor que vai ficar ali o dia inteiro. Então, assim, que a luz, às vezes, possa ter uma diminização, possa ficar, de repente, acender mais de um lado do que do outro, acompanhar ali a virada do sol durante o dia, a questão de, se ele está trabalhando com uma parte da contabilidade, por exemplo, da loja,
tem uma luz mais branca ali na frente dele e que tenha um cuidado completo com o ofuscamento. Porque se a luz vier direto nos seus olhos, tipo 2 horas, você já está com os olhos completamente vermelhos, ardendo, dor de cabeça. Não pode, é um ofuscamento direto. Também você ficar de frente para a janela, onde tem um sol direto nos seus olhos, não pode. Outra coisa, se você está com o computador aqui, a tela que tem uma luminária atrás de mim, se você está vendo o reflexo daquela luminária na tela, também é um ofuscamento indireto, também vai te fazer mal, por conta do seu nervo óptico o tempo inteiro, está tendo que se adequar a diferenças de iluminâncias e iluminâncias. Isso gera um mal-estar danado. Se você tiver uma situação dessa, às vezes só de você mudar a posição da tela ou a posição do seu notebook, do seu computador, você já resolve o seu problema. Mesma situação quando a gente está vendo uma televisão, né? Que já é um bombardeio de luz cintilante. Quando você desliga as luzes no ambiente, você tem um bombardeio eminente, o seu nervo óptico fica, vai, abre a pupila, fecha a pupila, abre a pupila, fecha a pupila. E aí você tem rapidamente uma dor em volta dos olhos, um estresse, um cansaço, e é muita coisa que gera. Quem tem problema, às vezes, de enxaqueca, pode ser o start para ter uma enxaqueca. Mas quando você tem alguma luz lateral, mas tem que ser dos 2 lados dos seus olhos, você diminui esse bombardeio por uma série de situações que o seu sistema óptico produz. Então, ele diminui esse problema e você tem um conforto visual muito maior. Entendeu? Dani, eu imagino assim que a gente não faz nem ideia, né? Quando a gente vai fazer um projeto de iluminação, a quantidade de coisas que devem ser consideradas para que o conforto do projeto seja garantido, né? E depende de cada cliente. E depende, exatamente, porque a sensibilidade é diferente para cada cliente. Então, e nem ele sabe explicar isso, né? Então, porque às vezes a pessoa está tendo dor de cabeça recorrentes, mas não faz nem ideia que pode estar tendo uma influência do ambiente onde ela está inserida e a iluminação está só trocar a iluminação resolve o problema, né? Agora, precisa de remédio, não. A importância de um bom briefing, né, Dani? Porque também... A partir desse briefing gigantesco, tem muito mais coisa, aí você fala, então eu vou procurar a luminária que me dá toda essa gama de oportunidades. Aí você vai procurar a fonte de luz, entendeu? Depois disso tudo. Então, assim, antes a gente falava, vou usar essa lâmpada e via se dava certo o resto. Agora não. Agora a gente tem todo esse briefing, agora eu vou procurar uma lâmpada que me faça essa situação de conforto visual, que é a iluminação centrada no ser humano e no ser vivo. Que a gente também pensa na questão biológica, de vegetação, de animais, etc. Né? Dani, eu quero falar muito mais coisa com você ainda, porque tem uma série de coisas que eu acho o máximo, e cada hora que a gente vai falando, como a gente já viveu experiências juntas, a gente vai lembrando, né, de situações que a gente passou, e é exatamente essa experiência que contribui para um projeto e uma execução ser bem feita, né? Como você falou agora a questão de permanência em ambiente, eu já falei assim, meu Deus, espaço de alimentação. Exato. Mas a gente vai ter outras oportunidades. Sim. E eu queria te agradecer muito pela sua presença aqui, Ju. Viu? E por toda a informação que você passou pra gente, que sempre é valiosíssimo. E espero te ver em próximas oportunidades também, porque eu acho que esse assunto tem... Nossa, a gente tem uma infinidade de coisas para contar. É verdade, e muda cada mês, tem uma novidade. Exatamente. Obrigada a você, Ju. Obrigada pela oportunidade. Imagina. E Dani, aproveita então e deixa seus contatos pra gente aí, pra gente continuar fazendo projetos lindos para esse Brasil afora. Deixo sim, Ju. O Instagram é Lumani_Dani Meireles, Facebook Lumani Dani Meireles e o site www.lumani.com.br. E Lumani com I mesmo? Lumani com I, que é uma junção de projetos de iluminação humanizados. Juntou tudo, virou Lumani. Ótimo. Tá ótimo. Obrigada. Obrigada.